Louvar a Deus pela vida de todos os ouvintes da Rádio 92 que estão acompanhando essa ministração agora pelo Entre Amigos 92. Você em casa, você no rádio, você acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube. Vamos ler o texto base, Efésios capítulo de número 6, versículos 10 a 20. Efésios 6, versículos de 10 a 20. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que ao abrir da minha boca não seja dada a palavra, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Hoje eu gostaria de discorrer com você e refinar, aguçar o nosso discernimento sobre batalha espiritual. Essa expressão, batalha espiritual, nós não encontramos na Escritura, mas é evidente que intrinsecamente todos nós enfrentamos nossas batalhas. Batalhas na mente, batalhas internas. Quem sabe você enfrentou uma batalha para chegar aqui. Você que me ouve na Rádio 92 agora, também está enfrentando uma batalha pessoal, uma batalha contra o desânimo, uma batalha na família, no casamento, no relacionamento com os filhos. Quando nós olhamos para o que a palavra de Deus realmente traduz sobre batalha espiritual, nós podemos claramente entender que é um erro que muita gente comete. Mas o capítulo 6 de Efésios, muito obrigado, meu amado. Com base nesse texto, nós aprendemos algumas coisas interessantes sobre as características do universo da batalha espiritual. Não subestime o mundo espiritual. O mundo espiritual é real. O inimigo, com as suas falácias, tenta dizer que o inferno não existe, espíritos malignos não existem, que isso são mitos. Mas, em primeiro lugar, a Bíblia confirma a existência da batalha espiritual, inclusive nos exorta com urgência, a importância do discernimento, da clarividência, que é esse tema. Em segundo lugar, a Bíblia informa claramente quem são os agentes do mal, quem são os inimigos que devem ser enfrentados combativamente. O apóstolo Paulo diz que esses inimigos são principados e potestades, príncipes das trevas deste século, hostes
espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. E com isto, ele quer dizer que Satanás e seus servos formam um grupo, um reino bem organizado. Em terceiro lugar, a Bíblia esclarece qual é o objetivo desse império do mal e como ele age. Satanás e os seus anjos se ocupam de fazer oposição a Cristo e uma oposição frontal à igreja, pelo qual Jesus disse: está edificada sobre a rocha e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja militante que em breve se tornará triunfante. Paulo diz que o inimigo provê astutas ciladas que são chamados de dardos inflamados, envenenados com toda malignidade para confundir, desanimar, abater, adoecer você mental e espiritualmente. Por isso a gente precisa estar alerta na torre de vigia, revestidos com toda a armadura espiritual. É interessante saber que a palavra cilada no grego traduz o termo que vem da raiz da palavra grega que significa literalmente método. Uma cilada, ela é meticulosamente construída para que as pessoas possam cair. Então o inimigo, ele constrói uma cilada. E geralmente a cilada, ela está disfarçada. Ela está camuflada. Nos campos de batalhas existem muitas ciladas camufladas. A priori você não consegue discernir que é uma cilada. Se você não está atento, você pode estar sendo envolvido pelo engodo, o engano do inimigo. Porque ele não vai se apresentar a você como um inimigo óbvio. Ele vai se apresentar com um rostinho bonito. A Bíblia, inclusive, prevê que ele tem um disfarce até de anjo. Então, é evidente que ele vai se manifestar assim, parecido com um anjo, parecido tão gentil, tão educado, tão maravilhoso, culto, interessante, instigante. É evidente, porque ele não é burro. Então, ele vem com um sapatinho de lã, sem alarde, para infiltrar e envolver, conquistar confiança. Porque depois que ele conquista a confiança, a pessoa já está na cilada. Que significa? Qual o significado da palavra cilada no grego? Quem gravou? Quem gravou? Gente, será que vocês não estão atentos? Método. Ó, método. Anota aí, vai anotando. Importante anotar. Então, ele tem seus métodos. Isso significa que Paulo diz que nosso arquirrival inimigo Satanás possui um método bem definido para empreender contra o povo de Deus. Em outras palavras, ele não faz um ataque desordenado, sem sentido. O inimigo, escuta isso, o inimigo, ele tem estudado sobre a tua vida. Ele vem estudando você. Talvez ele conheça os pontos fracos e os pontos fortes, os flancos, onde nós não estamos vigiando devidamente. Uma abertura, uma brecha, é tudo o que ele quer. Que você dê uma brecha, uma condição para ele se infiltrar, e entrar, e adoecer, e envenenar,
machucar, ferir, desestabilizar você emocional e espiritualmente. Ele quer que você fique sem fôlego, sufocado. Que você perca a força, a energia, a esperança, a motivação de se congregar. Mas hoje eu estou aqui debaixo da cobertura do sangue de Jesus, com os nossos intercessores na torre de vigia, orando. Bancos sem oração fazem púlpito sem poder, então nós estamos juntos orando, em atitude de oração, em espírito, discernindo essa batalha. Não é contra a carne e o sangue. Uma vez mais eu repito, não é contra a carne e o sangue, ou seja, contra uma pessoa física. Existem entidades espirituais. São essas entidades que formam principados e uma potestade. Então, o reino das trevas possui métodos bem definidos para empreender contra nós. E é com base nesse método que ele lança os seus dardos inflamados. Ou seja, ele possui um alvo que foi estudado, um alvo bem definido, estabelecido. Então, como lutar e vencer essa batalha espiritual que estáis enfrentando? Os adeptos do movimento Batalha Espiritual, e aqui eu quero desmistificar algumas coisas, alguns excessos, alguns exageros. Os adeptos desse movimento que se defragou no final dos anos 80, nos anos 90, no Brasil e no mundo, dizem que essa batalha só pode ser vencida com certos rituais fortes, com quebras de maldições, com mapeamento espiritual. Segundo eles, tudo isso serve para identificar os demônios territoriais, familiares, coisas desse tipo. Uma vez que identificado, todos esses espíritos poderão ser destronados, amarrados ou expulsos. Por outro lado, a Bíblia diz completamente diferente disso. Aqui nós podemos dizer que a Bíblia fala da vitória na batalha espiritual em dois aspectos diferentes. Atenção, a batalha espiritual é uma guerra vencida. Amém? Um primeiro aspecto, é por isso que é importante conhecer as Escrituras. Conhecer o que está escrito, o que está documentado, o que está escrito sobre isso, sobre esse tema. A Bíblia aponta sobre a suficiência da obra de Cristo. Amém? A obra de Cristo foi uma obra suficiente, perfeita. Isso significa que Jesus já expôs a derrota esmagadora, triunfal, poderosa contra Satanás. Jesus o derrotou imperiosamente na cruz. Ele foi derrotado. Satanás é o inimigo vencido. Jesus triunfou sobre todos os poderes malignos e despojou os principados e potestades. Paulo documentou isso. Colossenses 2, versículo 15. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando, olha só gente, olha como é importante conhecer a doutrina, conhecer a Escritura. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, e triunfando sobre eles na cruz. A obra de Cristo foi perfeita e suficiente, ponto final. Amém? A obra de Cristo foi perfeita e suficiente. Ela não precisa de complementos humanos. Não é o crente que destrona os espíritos malignos, porque nenhum crente tem autoridade sem Cristo. Quem já destronou os espíritos malignos foi Cristo. Ele venceu na cruz. A igreja foi revestida. A igreja está revestida por Cristo, pelo Espírito Santo.
Não é o crente que destrona os espíritos malignos, porque eles já foram despojados por Cristo Jesus. Então nós podemos dizer, nós podemos afirmar que todos nós lutamos numa guerra que já foi vencida por Cristo, contra um inimigo que já foi derrotado por Ele, mas é um inimigo inconformado. Nós temos um adversário que, embora derrotado, é como nós, indesistível. Mas nós precisamos ser mais indesistíveis do que ele e perseverar na rocha eterna que é Cristo Jesus. Amém? Através de Cristo, entenda, gente, olha a doutrina, olha a teologia do cristocentrismo, da suficiência de Cristo. Através de Cristo, o crente pode vencer toda a batalha espiritual, toda a batalha na mente. No segundo aspecto, a Bíblia diz ainda que é necessário que nos posicionemos. Atenção, cristão, tome posição de cristão. Tome posição de crente centrado em Cristo Jesus, firmado na rocha eterna. Amém? O segundo aspecto é que a Bíblia ainda afirma que é necessário que nós tomemos posição, um posicionamento como cidadãos do reino dos céus, diante das investidas do maligno. Então você vai com a espada do Espírito, você diz, está escrito em Efésios 6. Você vence o inimigo pela palavra, naquilo que já foi declarado. Ele foi derrotado, ele foi humilhado, ele foi vencido, mas segue inconformado. Portanto, no segundo aspecto, a Bíblia nos afirma que é necessário que nos posicionemos como co-cidadãos do reino dos céus. Efésios 6 realmente é muito esclarecedor nesse sentido. Isso quer dizer que apesar de Satanás ser um inimigo derrotado, escuta isso, sem qualquer chance de reverter sua ruína, sua derrota, porque ele nunca vai vencer. Todo mundo sabe que ele está com dias contados. Ele vai ser colocado em cadeias eternas. O dia final está próximo. Mas até que ele venha, a gente tem que vigiar. Até que ele venha, a gente tem que se posicionar. Até que ele venha, nós temos que crer na palavra. Ele procura fazer o maior estrago que ele puder. Ele vai trabalhar para fazer o maior estrago que ele puder para danificar a estrutura de saúde da tua família, da célula máter do teu lar. Ele vai tentar de tudo para te desestabilizar emocionalmente, para você ficar desorientado e perder o sentido da vida, perder o ânimo para viver. Ele quer isso. Ele quer empurrar as pessoas para o calabouço, para o fundo do poço. Ele quer que as pessoas percam o ânimo, percam a fé, percam a coragem para lutar e vencer. Mas quando você passa a ter o conhecimento das Escrituras, quando você acessa esse código, quando você acessa esse entendimento, Jesus disse, errai por não conhecer a Escritura. Se você conhecesse que ele foi derrotado, que ele não tem mais nenhuma influência na tua vida, mas ele vem com engodo. Ele quer que você se sinta um incapacitado, um inadequado para vencer as batalhas espirituais. Mas hoje, você toma posse de tudo que Jesus conquistou na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é o teu direito, é a tua herança em Cristo Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele nos deu a vitória. Ele que nos faz vitoriar. Então, estando sempre com a Bíblia, fique com a Bíblia. A Bíblia fala sobre o papel do cristão na batalha espiritual. O que a Bíblia diz sobre o papel do cristão na batalha espiritual? A Bíblia enfatiza o conceito de resistência. O que a Bíblia diz? Resista o diabo. O que acontece? O que acontece? Quando você resiste, o que acontece? Ele foge. Ele não consegue te peitar, não. Resista o diabo. Ele vai fugir de você. Mas ele quer o quê? Ele quer que você sinta medo dele. Ele quer que você fique em pânico, com medo dele. Ele quer que você seja um cristão medroso.
Mas a Bíblia te deu resistência, resiliência. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Esse é o conceito. Você tem que entender isso. Você tem que aprender. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho. É poder de Deus para dinamitar toda a cilada do inimigo. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele vai te livrar. Amém? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Imagina, gente, a sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente te guardando, te blindando. Você está blindado pelas Escrituras Sagradas. Hoje o Senhor vai blindar, renovar sua mente. Aquele que te faz vitoriar, aquele que venceu as trevas, o inferno, os principados e a potestade, Ele te dá resistência, resiliência. Suas raízes estão em Deus. Você está firmado sobre a rocha, o fundamento eterno, infalível, imbatível, invencível, inderrotável, que é o Senhor Jesus, que triunfou sobre todos os inimigos na cruz, ressuscitando então ao terceiro dia poderosamente. Então, queridos, o cristão só pode ser vitorioso na batalha espiritual através da sua conexão, da sua união com Cristo Jesus. Um crente sem Cristo é um crente que está fadado ao fracasso. Um crente em Cristo e com Cristo é um crente vitorioso. É um crente que vai sobrepujar as suas lutas. Amém? Por isso Paulo diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Olha a doutrina bíblica. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha aí o segredo da vitória do cristão. Graças a Deus. Crescer em ação de graça, que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Depois, o mesmo apóstolo escreve dizendo que durante a vida ele foi vitorioso. Por quê? Porque o Senhor o revestiu de forças. Esta é uma noite, um dia, para você que está me ouvindo agora de manhã na 92. Esta é uma noite de revestimento. Este é um dia de revestimento de forças. Você vai ser revestido e renovado nas suas forças. Paulo escreveu na sua carta em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17 e 18 ao seu filho na fé Timóteo. Ele diz: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Me revestiu de forças. Hoje é um dia de revestimento espiritual na sua vida. Você veio fazer uma reposição da graça. Você veio ser revestido. Você está sendo revestido de forças, para que através de minha pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. Quem sabe, como Paulo, você já esteve em apuros, em situações críticas, como ele usa essa metáfora aqui, a boca do leão. Você foi parar lá na boca do leão, estava tão crítico a situação, e o Senhor te libertou da boca do leão. E olha que aqui no Brasil, a gente sabe aí que o cobrador de impostos chamado leão, né? Um leão aí dos impostos devorando tudo. Versículo 18 diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Querido, o Senhor está te livrando agora de toda malignidade. Em nome de Jesus eu ministro o teu livramento contra toda a maldade, contra todo o mal. O Senhor também te livrará de toda obra maligna, e Ele me levará salvo para o reino celestial. A Ele a glória para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Você aí na 92, diga amém também. Diga amém. Depois o mesmo apóstolo escreve dizendo que durante a sua vida ele foi vitorioso.
O papel do crente na batalha espiritual é fácil perceber. Escuta isso. Olha como você precisa amadurecer, e na medida que você amadurece, o seu discernimento de espírito é aguçado. Você vai sair daqui hoje com mais discernimento espiritual. É notório perceber que o falso ensino que nos diz que na batalha espiritual o crente deve ser um caçador de demônios, isso não é bíblico, gente. Crente não tem que sair por aí caçando demônio, coisa nenhuma. O verdadeiro ensino bíblico diz que Cristo derrotou Satanás e os seus anjos e já garantiu a vitória definida sobre o reino das trevas. Fique com essa palavra. Você não tem nada que sair por aí caçando demônio. Se aparecer algum endemoniado na sua frente, resista na autoridade do nome de Jesus. Não foge não, viu? Não foge não. Outro dia vinha um irmão simplesinho da roça, chegou lá na cidade dele, estava tendo um tumulto. O que foi que está acontecendo aí? Ah, fulano de tal está com encosto. Aí o irmãozinho chega ali na janela, aí o inimigo falou através lá eu não gosto de ti não. Aí o irmãozinho deixou a enxada dele, eu também não gosto de ti não. Entrou lá e disse, em nome de Jesus, sai. Pum! Resistir ao diabo, o que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Amém? Queridos, o verdadeiro ensino bíblico nos ensina que Cristo derrotou Satanás e seus anjos e já garantiu uma vitória que foi definitiva. Gente, a vitória de Cristo na cruz foi definitiva e ponto final sobre o reino das trevas. Agora cabe a cada um de nós resistir o império das trevas. Nós trabalhamos em prol do avanço do Evangelho de Cristo. A 92 FM é uma rádio que trabalha em prol do anúncio do Evangelho de Cristo, do cristocentrismo pelo mundo. E durante a vida cristã, um cristão resiste como um bom soldado que monta guarda sobre um território que já foi conquistado. O inimigo quer semear dúvida contra isso, com relação a isso, mas o território já foi conquistado. Ele não tem e não deve ter nenhuma legalidade nesse território. Ele não tem nenhuma legalidade sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus netos. Todos os filhos e netos foram consagrados ao Senhor. Você entregou, foi para Ele, está nas mãos dele. Mesmo aqueles filhos que ainda não servem o Senhor, você já entregou nas mãos do Senhor. E o Senhor tem guardado os teus filhos, e no tempo dele eles virão. A Bíblia não fala de crentes atacando demônios da batalha espiritual, ao contrário, ela fala de crentes sendo atacados com ações e ciladas malignas, mas resistindo e triunfando. É como o exército de Israel. O exército de Israel não é um exército de ataque. O exército de Israel é chamado exército de defesa. Se for atacado, ele contra-ataca. Mas o exército de Israel não sai atacando ninguém. Mas, evidentemente, se atacado, é contra-atacado imediatamente. Então, nós seguimos com a defesa da fé. Por isso que Paulo usa a figura de um escudo para falar da fé. Você defende a sua fé. Você tem os fundamentos da fé. A palavra é a espada. A espada, ela é para ferir, para golpear o inimigo, para trazer esclarecimento, para abrir o caminho. É também lâmpada para os pés e luz para o caminho. É o farol, é a luz. Ela traz a luz e o entendimento, aquilo que estava obscuro. A Bíblia, portanto,
nos ensina que nós temos que usar supostos, nós precisamos usar cada vez mais o que está escrito nas Escrituras e não usar supostos amuletos. Não está prescrito na Bíblia que o crente tem que usar supostos pseudos amuletos espirituais e fazer certas correntes, campanhas e rituais para vencer a batalha espiritual. O crente só tem que crer que Cristo já venceu. Jesus disse, ó, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Nós estamos firmados na vitória de Cristo. Ele venceu. E isso para nós é suficiente. Ele já venceu. Ele já venceu toda a malignidade. Ele já derrotou por nós. Então nós estamos com Cristo. Se você está em Cristo, você está com a vitória. Se você está com Cristo em Cristo, você vai prevalecer contra a luta, contra a dúvida, contra o desânimo, contra essa perturbação na sua mente. Quando essa perturbação, quando a sua mente for atacada por pensamentos de desistência, por pensamentos tirando o sentido, repreenda imediatamente, porque a tua mente é de Cristo. Paulo escreveu que nós temos a mente de Cristo. Como é que funciona a mente de Cristo? A mente de Cristo é a mente vencedora, é uma mentalidade vencedora. A mente de Cristo é uma mente cheia de sabedoria, de discernimento. Então, quando Paulo escreveu que o crente tem a mente de Cristo, nós temos uma mentalidade vencedora. Amém? Apropria-te dessa palavra. Quando qualquer pensamento querendo te desanimar, querendo fazer você desistir, qualquer pensamento está te levando para autocomiseração, se sentindo um coitadinho, um fraquinho, repreenda isso da sua mente. Você tem que ter os pensamentos de Cristo. Paulo diz que nós temos que pensar como Cristo e que nós temos que ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Amém? O cristão, ele é 100% Jesus, na forma de pensar, na forma de falar, na forma de agir. Então, a Bíblia não diz que você precisa de amuletos, de muletas. Você não precisa de amuletos, nem de talismãs, nem de nada disso, de nenhum tipo de sincretismo religioso. Tudo que você precisa, gente, isso aqui é o evangelho puro e simples de Jesus. É muito simples. A igreja é simples. Tem um livro que eu quero recomendar a leitura de vocês. O nome do livro é Igreja Simples. A igreja é simples. Não tem amuleto, não tem nada disso. Ah, eu vou me pegar nesse amuleto para me prosperar, para me vencer, para minha vida dar certo, para desembaraçar. Não precisa nada disso. Tudo que você precisa é só de uma coisa: crer em Jesus. É por Jesus, é com Jesus. É Ele que vai fazer você sair dessa situação, dessa luta, dessa prova. Você vai de fé em fé. Nós precisamos tomar a armadura de Deus esta noite e doravante. Precisamos estar cingidos com a verdade. Escreveu Paulo em Efésios 6. Vestidos com a couraça da justiça, amparados com o escudo da fé. É com a fé, que é um escudo, que você apaga os dardos inflamados do maligno. O maligno lança um dardo para gerar dúvida, para gerar incredulidade no seu coração, para te deixar confuso. Mas o que a Bíblia diz? Deus não é Deus de confusão. Ele é o Deus da esperança. Ele não é um Deus de confusão nem de perturbação. Qualquer perturbação, repreenda imediatamente. Não espera o inimigo te atacar, não. Contra-ataca ele, resistindo. Repreende, eu te repreendo em nome de Jesus. Todo pensamento maligno, todo pensamento de morte, todo pensamento errado, todo pensamento contraditório, todo pensamento que quer tirar as minhas energias, resistam em nome de Jesus. Renovando a sua mente, sendo mentalmente fortalecido em Cristo Jesus. Amém?
Então nós precisamos estar cingidos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, amparados com o escudo da fé, protegidos com o capacete da salvação e a espada do Espírito, a Bíblia, sempre fertilizando a tua mente e o teu coração. Sempre relembre na tua mente a Escritura, mentalize a Escritura, lê a Escritura, deixa a Escritura povoar a tua mente. Você vai ter mais saúde quando a Escritura começar a povoar a sua mente. Portanto, queridos, sem dúvida alguma, a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada. Na verdade, não há um único crente verdadeiro que não esteja envolvido na batalha espiritual. Todos nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. Por isso é fundamental que todo cristão, que cada ouvinte da 92, que cada membro da comunidade de vida, que todos nós, é fundamental que nós entendamos que a batalha espiritual, à luz da Escritura, já foi vencida. Todo crente precisa entender que Jesus já prevaleceu nesse conflito e esta é a tua garantia. Cristo e a Escritura Sagrada é a garantia. Ele já venceu. Nós então vencemos com Ele. Nós prevalecemos com Cristo Jesus. E nesse conflito, Cristo que já subjugou todas as criaturas, todos os poderes ao seu senhorio. Está tudo debaixo dos seus pés. Amém? Glória a Deus. É a teologia da suficiência de Cristo. Apocalipse 12:12 para fechar. Guarda aí. Apocalipse 12:12. Olha como é forte. Apocalipse 12:12. Por isso, alegrem-se. Atenção, igreja. Por isso, alegrem-se, ó céus. Alegrem-se, ouvintes da 92, e vocês que neles habitam. Ai da terra do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele está desesperado, porque ele perdeu. Ele está perdendo hoje. Ele vai perder sempre, porque a igreja vai prevalecer. Nada vai prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja segue militante e triunfante, e ela vai prevalecer, porque está escrito, o apóstolo João, cheio do Espírito Santo, diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? E o que diz ainda o apóstolo João? Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus, o que acontece com ele? Todo aquele que é nascido de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e o maligno não lhe toca. Amém? Você na 92 me ouvindo agora, você aqui na comunidade Vida, no culto presencial, você no culto online em todo o Brasil, permita-me abençoá-lo. Senhor, nesse momento, nós cremos em tudo que foi ministrado, Pai. Nós cremos que o Senhor Jesus já venceu, já prevaleceu contra todo principado, contra toda potestade. Nós simplesmente cremos nesta verdade, Pai. Cabe a nós
Primeiro, vigiar e orar. Cabe a nós estarmos vigilantes, cabe a nós estarmos revestidos com toda a armadura de Deus. Cabe a nós, Senhor, fazer uma gestão da nossa mente, dos nossos pensamentos, e não dar legalidade para que nenhum pensamento de derrota, de fracasso, de desânimo, pensamentos depressivos venham tomar conta de nossas mentes e nos adoecer mental, emocional e espiritualmente. Na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo os nossos ouvintes na 92, eu abençoo a tua obra, eu abençoo os teus servos que estão reunidos nesta noite, recebendo, Senhor, a tua poderosa e infalível palavra. Eu abençoo os teus filhos, eu oro por fé, eu agradeço no nome sublime e muito amado de Jesus. Diga assim comigo em voz alta: eu creio nessa palavra. Eu recebo essa palavra, eu viverei essa palavra em o nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Então, ministrei essa palavra, concluímos aqui, porque essa mensagem vai rodar sábado na 92. Sábado eu estarei ministrando em Barreirinhas e, portanto, essa mensagem vai ser veiculada na rádio, e eu louvo a Deus porque muitas vidas serão alcançadas nesse sábado por essa palavra. Gente, muitas pessoas estão livres e terminam escolhendo a escravidão. A pessoa é livre, mas ela escolhe a escravidão. Ela escolhe ser escrava do inimigo pelo seu livre-arbítrio. Mas você não vai permitir isso. Você é livre na pessoa de Jesus. Jesus te libertou dos cativeiros. E a maior bênção que a gente tem é conhecer a palavra. Nós vamos continuar sendo a igreja da palavra e do poder. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. E aí a gente ouviu na década de 90, era tanta coisa sobre quebra de maldição, sobre batalha espiritual, que tinha que fazer território. Foi tanta coisa que aconteceu. Tinha alguns pastores que iam nos 4 cantos da cidade para urinar nos 4 cantos da cidade, porque o leão, ele urina para delimitar território. Gente, nada disso é bíblico. Nada dessas coisas é bíblica. Nós não vamos fazer nada. Nós nos propomos ser uma igreja bíblica. Então nós não vamos fazer nada que não esteja na Bíblia. Amém? Nós vamos viver a palavra. Só isso. É puro e simples. As pessoas às vezes, meu Deus, o evangelho é tão simples assim. Eu pensei que a gente tinha que fazer tanto sacrifício, que tinha que ir. Não, é só crer na palavra e obedecer a palavra e os mandamentos. E vigiar e orar. Porque se você não vigia, se você abre uma brecha, é que o inimigo quer. Uma brecha, uma legalidade. Ah, ele acolheu o meu pensamento. Agora ele está pensando que ele não vai conseguir prevalecer. Ele está pensando que ele não tem mais sentido na vida, que ele não tem mais razão para viver. São coisas do maligno. São as mentiras dele, o engodo, é um método. Lembra, a palavra cilada no grego significa método. Ele vem com os métodos. Só que agora você não vai cair nunca mais nas falácias do inimigo. Você vai entender: Senhor, eu nasci para te adorar, eu nasci para te servir, eu nasci para te glorificar, Pai. E hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu tenho Jesus na minha vida. Senhor, Tu és o meu respirar, Tu és a força do meu cântico, Tu és a minha vida, a minha adoração, Tu és o grande amor da minha vida. E aí todo dia na tua vida você vai declarar o quanto você ama Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Amados, vamos servir a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlos. Gente, Deus levantou o pastor Carlos para ajudar vários ministérios de louvor. Ele é multi-instrumentista. Ele toca todos os instrumentos, sabe os fundamentos da música.
E ele tem ajudado vários ministérios, esteve lá com meu irmão e agora está aqui, capacitando os nossos jovens que estão recebendo esse treinamento e logo vão estar cada vez melhor, porque nós vamos oferecer a Deus o melhor. Para Ele tem que ser a melhor música, amém? Tudo para a glória de Deus, nada de improviso, tudo com treino, ensaio, com compromisso, comprometimento, tudo isso glorifica a Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus, feito com esmero.